Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, nós vamos conversar agora com o deputado Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina. Ele é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, tem desenvolvido no Congresso Nacional um trabalho importantíssimo de apoio ao produtor rural e também de apoio às iniciativas aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA. É um deputado que apoia o Senar, o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É um homem que tem participado ativamente no sentido de melhorar as condições de vida, as condições de produção dos nossos produtores rurais, especialmente, claro, em Santa Catarina, onde ele tem a sua base eleitoral. Deputado, é um prazer estar aqui com o senhor, conversando no nosso Agro no Rádio. Oi, Marcelo, o prazer é todo meu, conversar com o público que mais me interessa, que é o produtor rural. Aquele que entra crise e sai crise, está mantendo o PIB positivo e está carregando nas costas esse Brasilzão de meu Deus. É isso mesmo, o produtor tem costa larga, né? Deputado, vamos falar um pouquinho aqui sobre o PROAGRO, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, que tem funcionado aí como uma espécie de seguro, né? Nós temos em Santa Catarina hoje uma questão que é uma tragédia, que é essa questão das enchentes, problemas graves. Como é que o senhor está vendo essa questão aí do PROAGRO? Como é que isso pode ajudar o produtor? Qual é a opinião que o senhor tem sobre isso? Olha, Marcelo, o PROAGRO é a garantia que o produtor tem, depois de fazer tanto investimento, de ter alguma renda caso São Pedro não colabore, né, com a sua safra, porque o ganha-pão do produtor está a céu aberto. Ele depende de muita sorte. E os produtores do sul do Brasil, não só de Santa Catarina, nesse último ano, têm sofrido bastante, estão com um pouco de azar, né? No sul do Brasil, com muita chuva. No norte do país, com muita seca. E o pequeno produtor precisa desse amparo do governo. O problema é que houve uma mudança no Manual de Crédito Rural e limitou o número de acionamentos. Então, nos últimos 5 anos, aquele produtor que acionou o PROAGRO 7 vezes, em decorrência de mau tempo, de intempéries, nesse ano ele não tem essa possibilidade, ele não vai ter esse seguro, mesmo pagando pelo seguro, porque não é uma ação de boa vontade do governo. O governo não está fazendo um favor ao produtor. Quando ele vai ao banco para financiar sua safra, quando ele contrata um custeio do Pronaf, já está embutido no preço desse financiamento o seguro agrícola, o PROAGRO. E aí ele foi informado, quando ele estava começando a sua safra esse ano, de que nesse ano ele não teria essa possibilidade, se ele já excedeu esse número de acionamentos, 7 de 2018 para cá. A gente está numa intensa força-tarefa aqui na Câmara dos Deputados, com apoio também de alguns senadores, para convencer o Banco Central a mudar essa regra. Se o Banco Central quer mudar o Manual de Crédito Rural nesse sentido, que faça, mas começando a partir de agora. Ele não pode simplesmente acabar de uma hora para outra com o PROAGRO, porque senão o produtor simplesmente vai abandonar a sua atividade. Ele não pode mudar a regra do jogo com o jogo andando, né, deputado? Não dá, né? É isso aí. Imagina que você esteja, né, vendo uma partida do Campeonato Brasileiro, e aí no meio da partida o juiz apita e diz o seguinte: a partir de agora, escanteio só vai ser cobrado com a mão, gol só pode fazer dentro da pequena área, e o zagueiro não pode passar do meio campo. Olha que bizarrice, né? Mudar no meio da partida. Foi o que aconteceu com o agro brasileiro. Pois então. O Banco Central simplesmente disse que agora a regra é diferente e o produtor sequer teve tempo para se adaptar. Claro, e nós estamos vivendo um momento de intensas mudanças climáticas, né? Toda hora a gente vê problemas aí gravíssimos acontecendo, como está acontecendo agora no Brasil, né? Então, só tem ideia, mais ou menos, de quantos produtores são atingidos por essa medida? Por essa mudança de regra? Em Santa Catarina, né, que é o estado onde eu resido, com bastante orgulho, 90% das propriedades rurais têm menos de 50 hectares. Então, esses são os produtores que são atingidos pela medida do Banco Central. São milhares e milhares de famílias produtoras que, inclusive, estão pensando em abandonar a atividade. Eu moro em Ituporanga, viu, Marcelo? Ituporanga
é a capital nacional da cebola. É o município brasileiro que mais produz cebola no Brasil. Opa. E a partir de agora, Ituporanga você vai abastecer o mercado interno. Eu vou te falar uma coisa. No ano que vem, se não for mudada, né, essa regra do Manual de Crédito Rural com relação ao Proagro, no ano que vem o Brasil vai precisar trazer cebola da Europa, se quiser fazer salada, se quiser temperar sua carne. Porque muitos produtores na região de Ituporanga não vão plantar. Os caras investem R$40 mil por hectare para plantar cebola. Você acha que ele vai enterrar R$40 mil sem a garantia de que pelo menos o financiamento pode ser pago, a depender, né, do mau tempo enfrentado durante a produção? Não vai. Claro. E essas pessoas que estão plantando, esse produtor que o senhor está se referindo, é um produtor que vive com dificuldade. Ele não é rico, não é milionário, é um produtor classe média e que tem muita dificuldade na vida. A vida para ele não é fácil, não. Ele tem que acordar cedo, trabalhar o dia inteiro de sol a sol. A gente sabe como isso funciona, né? E aí, de repente, você está a descoberto completamente nisso aí. Como é que ele vai querer plantar, vai querer fazer a atividade dele dar lucro se ele não tem um respaldo, né? É difícil. Não, sem dúvida. Além de todo esse problema com o Proagro, a gente enfrenta nem a fiscalização, a perseguição do Ministério do Trabalho e Emprego nas propriedades. Qualquer alteração, né, que for encontrada, qualquer coisa em divergência com a NR31, o agricultor já entra naquela lista suja do Ministério do Trabalho, como se estivesse escravizando pessoas. Então está cada vez mais difícil, viu, Marcelo, para as pessoas continuarem acreditando na terra, tirando da terra o sustento, colocando comida no prato do brasileiro e sustentando também o Brasil. Está difícil, as coisas mudam, ou a gente vai ter severos problemas aí para o próximo ano. Este é o nosso Agro no Rádio. Nós estamos conversando aqui com o deputado Rafael Pezente, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, aproveitando aí esse gancho que o senhor falou, da questão do Ministério do Trabalho, da fiscalização, o senhor acabou de apresentar um substitutivo que foi aprovado de um projeto para a contratação temporária de pessoas pelo pequeno produtor. Como é que isso vai funcionar? Como é que o senhor está enxergando isso aí? Como é que o seu projeto está abarcando essa solução para esse tipo de problema? Deixa eu explicar como as coisas estão agora e como ficarão depois de o projeto passar pela Câmara e pelo Senado e depois para posterior sanção presidencial. Hoje, o produtor rural, o pequeno produtor, aquele segurado especial, aquele colono que se aposenta com um salário mínimo ao final da sua vida, ele só pode contratar pessoas para ajudar na sua atividade durante 120 dias no ano, para atuar na sua safra, para ajudá-lo na produção. E aí ele pode contratar, para dar os 120, 3 pessoas durante 40 dias, ou então 6 pessoas, né? Enfim, 6 pessoas durante 20 dias, para dar os 120. A gente está propondo que seja dobrado esse prazo, para que passe de 120 para 240 dias. É um projeto que foi apresentado pelo deputado Peninha, que agora não está mais na legislatura, mas sempre foi um grande defensor da agricultura brasileira e que eu tenho o prazer de relatar. A gente conseguiu aprovar por unanimidade o meu relatório na Comissão de Agricultura. Agora ele segue tramitando na Câmara, vai para o Senado e depois, como eu disse, a gente precisa da assinatura, precisa do aval do presidente da República para virar lei. Entendi. Então, o presidente sancionando vira lei. E simplesmente muda a quantidade de dias que o produtor pode contratar pessoas para ajudá-lo, não é isso? Exatamente, viu, Marcelo? Que é o problema da sucessão nas propriedades. O jovem não está mais querendo atuar no campo. É tanta perseguição do governo, é tanto problema, que ele está buscando uma alternativa nas áreas urbanas, está indo trabalhar na cidade. Então, as famílias estão envelhecendo, o produtor está com o cabelo branco e já não consegue mais carregar um saco de adubo nas costas, precisa do apoio de alguém, né, para fazer o trabalho mais pesado durante toda a sua produção. E ele não tem condição de contratar ninguém, porque se ele contrata, ele perde a condição de segurado especial, não se aposenta com salário mínimo, e se ele contrata ilegalmente, vem o Ministério do Trabalho, coloca o cara na cadeia, inviabiliza tudo aquilo que durante a vida ele suou tanto para conseguir conquistar. Claro. Me explica uma coisa, essa contratação temporária,
o produtor está sujeito ao pagamento de encargos, como qualquer trabalhador normal que ele contratasse, ou tem um regime especial de contratação para esses temporários? Na maioria dos lugares do Brasil, existe um regime diferenciado, né? O agricultor, ele não tem problema nenhum em pagar os encargos, ele paga FGTS, paga INSS, mas como a atividade rural é muito sazonal, é durante um curto espaço de tempo que ele precisa de mão de obra contratada, existe, por meio de acordo coletivo de trabalho entre os sindicatos patronais e laborais, os chamados contratos de curta duração. E é isso que o agricultor faz. O problema é que se ele excede 120 dias, aí então ele perde essa condição e aí acaba contratando informalmente. Claro. Um projeto também que eu relatei, ele permite que o agricultor possa contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço. Entendi. E às vezes o produtor tem dificuldade, de conseguir imprimir todas as guias, de fazer toda essa burocracia que envolve a contratação de empregados. Claro. O que ele faz? Ele contrata uma empresa terceirizada, a empresa vai lá, ajuda o produtor na colheita da sua safra ou então na plantação. Só que, de forma legal, hoje ele também não consegue fazer. Se ele contrata essa empresa, ele também perde a condição de segurado especial. Ele perde aquela mísera aposentadoria de um salário mínimo. Então, esse projeto relatado por mim, ele corrige essa injustiça. Ele corrige essa injustiça e tira o produtor do beco sem saída, né? Só dá uma saída para ele, porque do jeito que está, pelo amor de Deus, né? Com problema de sucessão, problemas de dificuldade de idade do produtor, de envelhecimento das pessoas. Tem que ajudar as pessoas a continuar produzindo, tem que dar uma solução, uma saída digna para isso aí, né? Exatamente. A gente precisa de apoio do governo federal. O agricultor contribui tanto, coloca tanto dinheiro nos cofres públicos, seja nos seus estados ou seja nos cofres de Brasília. A única coisa que ele está querendo é apoio do governo para continuar produzindo e pagando imposto. É isso aí. Agora eu queria avançar um pouco, já que o senhor estava falando nessa questão aí do envelhecimento da população rural, etc. Queria entrar agora na questão também que o senhor tem cuidado aqui em Brasília, que é o projeto que altera a aposentadoria rural. Como é que o senhor está abordando essa questão? Como é que o senhor pretende resolver esse problema? Olha, Marcelo, a aposentadoria rural é impactada por esses dilemas que eu citei, né? Tem muito produtor, né, que por descumprir essas porcariadas de burocracia aí, eles estão perdendo, né, a possibilidade de garantir aquele salário mínimo para pagar remédio ao final da sua vida. Porque um salário mínimo dá malemar para os medicamentos que ele traz da farmácia todo mês. Um outro problema para o produtor se aposentar é a questão do tamanho da propriedade. Você sabia que o agricultor que tem mais de 4 módulos fiscais no seu nome, ele também não consegue se aposentar na condição de segurado especial? Quanto dá um módulo fiscal para a gente ter uma ideia do tamanho? O módulo fiscal varia de acordo com a região onde essa propriedade está inserida. Em Santa Catarina, varia entre 12 e 20 hectares. Então, nos lugares onde o módulo fiscal é 15 hectares, por exemplo. O agricultor que tem mais de 60 hectares no seu nome, ele já não se aposenta mais, né, nessa condição, com um salário mínimo. Eu propus uma alteração, Apresentei um projeto de lei para manter os 4 módulos fiscais, mas acrescentar a palavra aproveitáveis. Porque às vezes o produtor tem 100 hectares no seu nome. Só que desses 100 hectares, 60 hectares, 70, 80 às vezes, é de mata nativa, é grota, é peral, é área alagada. Ele não consegue aproveitar. Sim. Só o fato de estar no nome dele não significa que ele está conseguindo aproveitar, né, todo esse terreno. Então, se a gente acrescentar essa palavra na legislação vigente, já temos melhorias nessa condição. E então, isso inclui também, deputado, as áreas de preservação previstas no Código Florestal? Claro, é isso mesmo, porque aí a lei obriga ele a preservar, né, uma área da sua terra. No nosso caso lá são 20% de toda a propriedade, e essa área de preservação entra na conta para ele não poder se aposentar. Então, que sejam 4 módulos fiscais cultiváveis, aproveitáveis. Não interessa o tamanho da sua propriedade. Ele só pode cultivar até 4 módulos fiscais.
Entendi, perfeito. E com isso ele consegue preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ter a sua aposentadoria e garantir, por menor que seja, garantir um pouquinho de renda no fim da vida, não é isso? É isso mesmo, porque é de verdade o fim da vida, né? O agricultor que trabalha com sol no lombo o dia inteiro e faz uma jornada diária de 15, 16 horas, ele não vive tanto quanto as pessoas que estão na cidade trabalhando também, e a gente precisa reconhecer, mas com uma jornada de trabalho já mais estabelecida, né? Com horário para entrar, com horário para sair. Você sabe que quem trabalha com leite, por exemplo, é isso que eu ia falar. 3h30 da manhã. E trabalha 365 dias por ano, porque tem que tirar leite todo dia, né? Não tem sexta-feira santa, não tem Réveillon, Páscoa, Natal, não tem tempinho para ir para praia. Meu amigo, é todo dia. Todo santo dia. Ou você tira leite todo dia, ou então a gente começa a ter problemas no rebanho, né? Claro. É mastite, é diminuição de produção. Então, nem é uma atividade agrícola, é quase que uma escravidão. A gente só precisa que o governo dê condições, né, para ele trabalhar e conseguir se aposentar quando já tiver com seus 60. Claro, exatamente isso. E também eu queria entrar agora num outro assunto, já que nós estamos falando aí de área de preservação e tudo, a questão da conciliação ambiental. O senhor tem algumas críticas aí em relação a essa questão, porque o governo andou alterando, logo no início desse novo governo Lula, o governo andou alterando a sistemática dessa conciliação ambiental que vinha acontecendo já no governo passado. Você tinha como sentar, se entender antes das coisas terminarem na justiça ou virar um processo, qualquer coisa, né? Como é que o senhor está encaminhando essa questão, deputado? Essa situação das conciliações ambientais estava em vigor no Brasil desde 2019. O Bolsonaro assumiu a presidência, a equipe dele sugeriu que essa conciliação ambiental fosse implementada no Brasil. Foi implementada e deu muito certo. Pra você ter uma ideia, em 67% das conciliações ambientais, o processo não chegou a ir para a justiça. Eu vou explicar na prática, né, para as pessoas irem desenhando na cabeça. Mais de 2/3. É isso aí. Imagina que um produtor está com uma araucária, está com um pinheiro lá, velho, quase caindo na sua propriedade e pode atingir a sua casa, o seu galpão, o lugar onde ele guarda a sua produção. O agricultor, então, para evitar, né, maiores danos, vai lá, amarra uma corda no pinheiro, derruba esse pinheiro e um vizinho meio mal intencionado ou desavisado faz uma denúncia para o IBAMA. O IBAMA vai lá, aplica uma multa e antes o produtor poderia se explicar junto aos órgãos ambientais. Gente, eu fiz isso porque a minha casa estava ameaçada, a minha família, a vida dos meus filhos estava ameaçada por esse pinheiro. O pinheiro está quase tombando, claro. O agricultor vai lá e salva a sua propriedade, né? Então ele explicava isso para os órgãos ambientais e já estava resolvido. Isso acontecia em 67% dos casos. Agora o Lula proibiu que essa conciliação ambiental acontecesse. No primeiro dia de mandato, viu? Parece que é uma perseguição mesmo, parece que está querendo castigar um setor que majoritariamente não o apoiou na eleição. E aí no primeiro dia de mandato, o Lula editou um decreto anulando essas conciliações, ele revogou essas normas. A gente quer voltar com essas audiências de conciliação, para que o agricultor não fique gastando com advogado, não se incomode na justiça. Tem produtor que nunca botou o pé numa delegacia, nunca respondeu um processo, aí ele vai lá na sua humildade, na sua simplicidade, ter que encarar um sistema judiciário todo pomposo por conta de um pinheiro que ele derrubou para não colocar a vida da sua família em risco. Claro. Se a gente conseguir rever essas conciliações ambientais, Marcelo, aí já é um grande ganho e eu sinceramente acho que aí o meu mandato já valeu, só por isso, viu? Olha, eu espero que o senhor consiga realmente, porque isso é desburocratizar as relações entre o público e o governo, né, de uma maneira geral. Então, assim, você dá celeridade para os processos, claro. E também economiza recursos da administração pública, porque custa dinheiro nosso você tramitar um processo, seja ele qual for, na justiça. Claro. Então, se a gente pode tirar processos da justiça, a gente deixa o sistema judiciário preocupado com questões relevantes, né, analisando processos mais antigos
e aí deixa o produtor mais tranquilo para tocar a sua vida também. Essas questões tudo que pode ser resolvido na base do acordo, da conciliação, do bom senso, está valendo, né? Porque a energia que você gasta para fazer isso aí de outra maneira é muito grande, né? É verdade. É por isso que a gente trabalha para desburocratizar, seja qual for o processo, né? A burocracia, ela infelizmente é necessária, né? Ainda mais na administração pública. Algumas regras têm que ser seguidas para evitar desperdício de dinheiro público, para evitar corrupção. Agora, o excesso de burocracia que nos atrapalha, é contra isso que a gente precisa lutar. É isso aí. Nós estamos conversando com o deputado Rafael Pezente, deputado federal pelo MDB de Santa Catarina, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, a verdadeira aula que o senhor deu aqui para os nossos ouvintes sobre essas questões, várias questões importantes que foram discutidas aqui, e dizer ao senhor que nós estamos aqui de portas abertas sempre que o senhor quiser participar do programa. Nós fazemos questão da sua presença aqui. Muito bom, muito obrigado por ter participado. Olha, eu fico muito feliz, viu, de poder dar entrevista para um programa que, inclusive, eu escuto, né? Eu que sou ouvinte, agora como entrevistado, fico feliz demais e me sinto muito orgulhoso por poder conversar sobre, né, o serviço agropecuário, conversar sobre a atividade que tanto faz bem ao Brasil, mas que nem sempre é respeitada. Contem sempre comigo. Eu estou no meu primeiro ano do meu primeiro mandato. Eu ainda tenho muito que aprender, viu? Mas é no dia a dia, no contato com os produtores, escutando as demandas dessa população que está pagando o meu salário, é que eu vou me tornar um representante melhor. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Parabéns pela condução do programa. E eu estou sempre à disposição, seja de você, ou seja de qualquer brasileiro que está pagando o meu salário e tem direito de cobrar também uma ação do seu representante. É isso aí. Vamos em frente que o produtor conta com a gente. Um grande abraço. Valeu, um abração.